Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do análise e do concerto que foi realizado neste som Panasonic, é o SA-AK600. Então você vai ver todo o processo de análise. Primeiro nós vamos falar do defeito. Então pessoal, vejamos que quando eu coloco na tomada, ele apresenta, né? Fica ali que vocês estão vendo ali é a câmera, né? Onde está verdinho ali. Mas quando eu aperto o power, ele acende ali as luzes dos cursores e também aparece o H e rapidamente desliga. Esse é o defeito. Vamos repetir novamente esse defeito para que vocês possam ver novamente. Vamos repetir novamente novamente, para que vocês possam entender, certo? O detalhe. Ó, vejamos aí, ó, eu coloco na tomada, certo? Aí eu vou ali, você vai ver minha mão ali apertando ali, ó, certo? Veja que ele acende. Ó, na primeira vez que eu aperto, ele aparece a letra H e desliga. Mas da outra vez que eu aperto, mesmo ele acendendo as luzes dos cursores, do volume, ele e do multi, ele não, né, não apresenta mais a letra H. Então não apresenta mais a letra H. Então, de acordo com este análise, verificando o que está acontecendo com o aparelho, nós vamos agora para o nosso análise esquemático, aonde eu vou falar daquilo que foi feito no aparelho, que foi analisado, a descoberta do defeito e o reparo. Agora eu vou para o esquemático, né, pessoal? Agora, pessoal, aqui no esquemático, nós estamos aqui no desenho do conector, aonde no conector nós temos aqui a tensão, que é a tensão de 5 volts, que é essa tensão standby. Ó. Essa tensão é a tensão de 5 volts standby. Essa tensão, ela está presente todo o tempo. Ela está presente todo o tempo. Então, nós podemos descartar, nesse caso, problema na fonte de standby, porque ela está presente todo o tempo. Agora, o controle, que é o power on, que este vem do micro, este ele é acionado, certo? Então toda vez que eu aperto lá o botão power, ele chega a tensão, sobe e cai, imediatamente cai, certo? Aí eu aperto novamente, aí ele sobe e cai, certo? Então, eu sei que ele está sendo acionado, certo? E as tensões aqui, neste ponto aqui, ó, as tensões aqui neste ponto, elas aparecem. E aparece aqui 38,5 volts. Aparece essa tensão de 38,5, mas também com esse mesmo processo. Aparece, quando eu aperto o power, ela aparece e depois novamente ela cai, certo? Novamente ela cai. Toda vez que eu aperto o power, ela aparece, certo? Ela aparece. Mas, para que eu possa ter melhor, né, análise na fonte, o que eu fiz? Eu retirei, né, o conector para a principal, fiz o jumper com resistor de 100, certo? E também coloquei uma carga com um resistor aqui de 4.7K, 4.7K por 20 watts. Então, nesse caso, a fonte não tem defeito. O defeito realmente está no circuito da placa principal, porque isso indica que é uma proteção ativando, né? Uma proteção ativando. Então, a primeira proteção que no aparelho de áudio que você sempre deve analisar é a proteção da saída de áudio. Você pode ou colocar o seu scope ou multímetro nas saídas de áudio e verificar se vai ter tensão DC na saída de áudio, certo? E feito isso, pessoal, não teve tensão DC, não teve tensão DC, mas deve-se analisar outros pontos desta própria proteção. Então, pessoal, nós estamos aqui no microcontrolador, o IC1001, aonde neste ponto aqui eu vou verificar a proteção DC do amplificador, né? A proteção eu vou verificar. Vou aumentar aqui a imagem
que vocês possam ver, certo? E aqui está a proteção DC Detector amplificador, certo? Essa é a proteção que eu vou analisar. Mesmo não tendo tensão DC lá na saída, eu vou analisar essa tensão aqui neste pino, certo? Essa tensão aqui neste pino. Vejamos, pessoal, que quando eu fiz a aferição aqui neste pino aqui, ó, que é no pino 108, no pino 108, certo? Vou colocar para cá. Foi encontrado 1,09 volts. Mas veja, pessoal, que neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, eu tenho um resistor de pull-up, certo? E essa tensão aqui, ela é uma tensão de 3V3. Ela é uma tensão de 3V3. Então, pessoal, como essa tensão é uma tensão de 3V3, o que ocasionou aqui? Que está tendo alguém que está derrubando essa tensão, porque essa tensão, ela é uma tensão que teria neste ponto aqui a mesma tensão da entrada do resistor, beleza? Então, nós vamos seguir agora essa trilha. Então, pessoal, verificando neste outro ponto aqui, ó, nesse outro ponto, certo? Também foi constatado que aqui nós tínhamos um ponto 0,9. Nós tínhamos 1,09 volts. E analisando aqui, vamos aumentar aqui um pouco a imagem. Vou aumentar aqui um pouco a imagem. No análise deste circuito integrado, no pino, como você vai ver aqui, ó, 17, que é o OTM, ele lá na tabela, onde nós vamos verificar na tabela, nós vamos encontrar o valor que seria essa tensão, mostrando que realmente está tendo algum problema. Então vejamos, pessoal, que no esquemático nós temos aqui o valor que seria correto para o pino 16, aqui, ó, e o pino 17, certo? Então nós temos aqui os dois valores, que seria 3,3. Então alguém está derrubando a tensão de 3,3 para 1,09, certo? Vamos continuar a nossa análise. Seguindo, pessoal, esta malha, nós vamos ter aqui neste ponto, ó, certo? Nós vamos ter aqui neste ponto que vai para um lugar e nós vamos analisar onde será esse lugar. Então, vai para um transistor aqui, ó, o 3503, e ele está ligado diretamente, este ponto está ligado diretamente ao GND. Então, pessoal, para nós, é um grande suspeito de ter fuga neste transistor. E esse transistor, pessoal, está ligado diretamente ao DC-DET, que é, neste caso, onde vai verificar a tensão DC das saídas. Foi feita a análise aqui neste ponto e também foi comprovado que, neste caso, seria a mesma tensão de 1,09. Então, foi feito o análise de teste de corte no transistor, jampeando a base para o emissor, e a tensão não subiu. Então, tensão não subiu. Aqui, quando apertava o power on, permanecia em zero nesse ponto, permanecia em zero aqui nesse ponto, permanecia em zero. Aqui recebia a tensão de 38 volts, e aqui recebia a tensão também de 38 volts, certo? 38 volts.
e fazendo com que aqui permanecesse em 0, beleza? E então não tinha polarização, mas havia aqui uma queda. Para ter a certeza, foi retirado o transistor, para ter a certeza, porque uma fuga como essa não tem como nós, né, assim, injetar a tensão aqui e ela apresentar algum consumo que é uma fuga com uma resistência muito alta. Muitas vezes até na própria fonte chaveada não vai ter esta condição. Então foi retirado, rápido, retirei o transistor. Retirando o transistor, permaneceu tudo igual. Mas, na hora de refazer o teste, percebi algo diferente do análise na fonte. Que na fonte, o power control se apresentava todas as vezes que eu apertava o power on. Já diferente deste ponto aqui. E somente ele aparecia quando chegava a 3.3 aqui, a 3.3, uma vez, e caía para 1.09, e não subia mais para 3.3. Na primeira vez, tinha 3.3. Chegava a 3.3 e caía para 1.09. E nas outras vezes, não importava quantas vezes eu apertava o power on, aparecia lá a tensão de power control, mas não aparecia a tensão. Então, devido a esta condição, analisei que poderia ser o microcontrolador que estava derrubando esta tensão, indicando a proteção em outro lugar. Então, voltamos ao micro. Então, pessoal, já novamente no micro, eu decidi analisar a tensão DC Detector Power. E analisando essa tensão DC Detector Power, foi identificado que essa tensão também caía para 0 volts. Então, percebi que tinha algo de errado. Então, foi novamente verificar o que estava acontecendo com essa tensão. Então, pessoal, neste caso, nós analisamos aqui que essa tensão DC Detector Power, se eu puxar aqui um pouquinho mais, aí, DC Detector Power, ela está amarrada a este transistor aqui, certo? E também está ligado a outros pontos que são proteções, certo? E nesse caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, neste ponto, certo? Nós temos nesse ponto essa tensão vindo aqui, ó, certo? DC Detector Pole, e essa tensão aqui, ó, de 5.6 volts aqui, ó, neste ponto aqui, ó, de 5.6 volts. Essa tensão de 5.6 volts aqui, ela vem deste regulador aqui, ó. E vai regular essa tensão aqui neste ponto aqui, ó, para 5,6 volts. Vejamos isso, vai se regular em 5,6 volts, certo? 5,6 volts. E esta tensão aqui, ela vem para este ponto aqui, para este zener. E vejamos, pessoal, um erro, né? Que pode sentir problema, né? De analisar um esquemático, porque aqui está marcado Vout. Todo mundo tem Vout como saída, né? Mas na verdade aqui foi escrito errado, porque aqui seria VIN, ó. É um regulador de 3,3 volts LDO. Ele está entrando 5,6 volts e está saindo aqui no pino 2, está saindo 3,3 volts. Mas está marcado VIN entrada e Vout. E então isso prejudica muito o aprendizado daquele que está analisando isso. E o que aconteceu aqui? O que aconteceu, pessoal, é que então, quando eu coloquei aqui no zener, o osciloscópio, no catodo e no anodo, para eu verificar se tinha alguma fuga, foi inacreditável que realmente
quando a tensão aqui chegava os 5,6 volts, como você está vendo aí, né, nesta imagem aí do osciloscópio, as duas formas de onda subia ao mesmo tempo. Subia ao mesmo tempo, tanto no cátodo como no anodo. Então, como você está vendo na imagem, aí foi retirado este zener, e retirando este zener, foi ligado o aparelho, né? Foi ligado o aparelho, verificou-se que não mais tinha essa fuga, confirmando que realmente a fuga estava no zener. Então foi colocado outro zener, ligado o aparelho, e agora nós vamos ver aí. Vou baixar aqui para não dar direitos autorais, né? Então aí, pessoal, tá consertado aí, ó. Então fica aí a dica, pessoal. Mais um aparelho de áudio consertado. Gostaria de agradecer por você ter assistido mais um vídeo desse canal. Se você gosta desses assuntos de eletrônica, não é inscrito, se inscreva no canal, aperta aí a notificação para que quando eu fizer outro vídeo, o YouTube te notifique de um novo vídeo no canal. Beleza, pessoal? Então, peço que você deixe o like aí também para ajudar e fortalecer nós no canal. Comenta também, né? Comenta. Estamos esperando a sua ajuda aí no canal. Muito obrigado e até a próxima.